Olavo de Carvalho, Sem Testemunhas, O Globo, 22 de julho de 2000. Temos de nos desmascarar para alcançarmos aquela autenticidade interior de uma cultura em que poderemos, um dia, nos reconhecer e nos sentir realizados. J.O. de Meira Pena. Bom dia, pessoal. Vamos ler mais um pouquinho do que eu já escrevi, tá bom? Albert Schweitzer, em minha infância e mocidade, lembra o instante em que pela primeira vez sentiu vergonha de si. Ele tinha lá por volta 3 anos e brincava lá no jardim. Veio uma abelha e picou-lhe o dedo. Aos prantos o menino foi socorrido pelos pais e por alguns vizinhos. De súbito, o pequeno Albert percebeu que a dor já havia passado fazia vários minutos e continuava a chorar só para obter a atenção da plateia. Ao relatar o caso, Schweitzer era um septuagenário. Tinha atrás de si uma vida realizada, uma grande vida de artista, de médico, de filósofo, de alma cristã devotada ao socorro dos pobres e doentes. Mas ainda se sentia vergonha dessa primeira trapaça. Esse sentimento atravessava os anos, no fundo da memória, dando-lhe repuxões na consciência a cada nova tentação de auto-engano. Veja bem, note que em volta ninguém tinha percebido nada, ok? Só o menino Schweitzer que soube da sua vergonha. Só ele teve de prestar atenção, prestar contas do seu ato ante a sua consciência e seu Deus. Estou persuadido de que as vivências desse tipo, os atos sem testemunha, como costumo chamá-los, são a única base possível sobre a qual um homem pode desenvolver uma consciência moral autêntica, rigorosa e autônoma. Só aquele que, na solidão, saber ser os outros com justiça, saber julgar os outros com justiça, presta atenção, em vez de se deixar levar pelos gritos da multidão, pelos estereótipos de propaganda, pelo próprio interesse disfarçado em belos pretextos morais. A razão disso é auto-evidente. Um homem tem de estar livre de toda fiscalização externa para ter certeza que olha para si mesmo e não para um papel social. E só então pode fazer um julgamento totalmente sincero, ok? Somente aquele que é senhor de si é livre, e ninguém é senhor de si, e se não aguenta nem olhar sozinho para dentro do seu próprio coração, cacete. Mesmo as conversas mais francas e a confissão mais espontânea não substituem esse exame interior, porque, aliás, só valem quando são expressões dele, não efusões passageiras, induzidas por uma atmosfera casualmente estimulante ou por um sincericismo valioso. Mas ainda não é apenas a dimensão moral da consciência que se desenvolve nesse confronto. É a consciência inteira, cognitiva, estética, prática. Ele mesmo ele é ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, ele é a aproximação e distanciamento. É o julgamento solitário que cria a verdadeira intimidade do homem consigo mesmo, e é também ele que cria distância, o espaço interior, no qual as experiências vividas e os conhecimentos adquiridos são assimilados, aprofundados e personalizados. Sem esse espaço, sem esse mundo pessoal conquistado na solidão, o homem é apenas um tubo por onde as informações entram e saem, como os alimentos, transformados em detritos. Ora, nem todos os seres humanos foram blindados pela providência, com a percepção espontânea e o julgamento certeiro de seus pecados,
Sem esses dons, o anseio de justiça se perverte em inculpação projetiva dos outros e em racionalização, no sentido psicanalítico do termo. Quem não os recebeu na nascença tem de adquiri-los pela educação. A educação moral, pois, consiste menos em dar a decorar listas do certo e do errado do que em criar um ambiente moral propício ao autoexame. A seriedade interior, a responsabilidade de cada um, saber o que fez quando não havia alguém olhando. Durante 2 mil... Ô, menino, lê aqui para mim agora esse pedacinho aqui, você pode terminar, tá bom? Tchau, pessoal. Valeu, professor. Durante 2 milênios, um ambiente assim foi criado e sustentado pela prática cristã do exame de consciência. Há equivalentes dela em todas as tradições religiosas e míticas. Ô, professor, o senhor esqueceu aqui, ó, o charuto. Pega pra mim aí, traz aí. Vou mandar o menino levar aí. Tá bom, obrigado. Com Deus, tá bom? Manda um abraço pro povo aí. Beleza. Retornando. Durante 2 milênios, um ambiente assim foi criado e sustentado pela prática cristã do exame de consciência. Há equivalentes dela em outras tradições religiosas e místicas, mas nenhuma na cultura laica contemporânea. Há as psicanálises, as psicoterapias, mas só funcionam nesse sentido, quando conservam a referência religiosa à culpa pessoal e ao resgate pela confissão diante de Deus. E à medida que a sociedade se descristianiza, ou mutatis mutandis, se desislamiza, se dejudaiza, etc., essa referência se dissolve e as técnicas clínicas tendem justamente a produzir o efeito oposto, a abolir o sentimento de culpa, trocando-o ora por um endurecimento egoísta, confundindo com maturidade, ora por uma adaptatividade autocomplacente, desfibrada e cafajeste, confundida com sanidade. A diferença entre a técnica religiosa e seus sucedâneos modernos é que ela sintetiza numa mesma vivência dramática a dor da culpa e a alegria da completa libertação. E isto as éticas leigas não podem fazer, justamente porque lhes falta a dimensão do juízo final, da defrontação com o destino eterno, que, dando essa experiência uma significação metafísica, elevava o anseio de responsabilidade pessoal às alturas de uma nobreza de alma com o qual as exterioridades da ética cidadã não podem nem mesmo sonhar. Há 2 séculos a cultura moderna vem fazendo o que pode para debilitar, sufocar e extinguir na alma de cada homem a capacidade para a experiência suprema, na qual a consciência de si é exigida ao máximo, somente na qual, alguém pode adquirir a autêntica medida das possibilidades e deveres da condição humana. A ética laica, a educação para a cidadania, é o que sobra no exterior quando a consciência interior se cala e quando as ações do homem já nada significam além de infrações ou obediências a um código de convencionalismos e interesses casuais. Ética, aí, é pura adaptação ao exterior, sem outra ressonância íntima, senão aquela que se possa obter pela internalização forçada de slogans, frases feitas e palavras de ordem. Ética, aí, é o sacrifício da consciência no altar da mentira oficial do dia.